Chegamos com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler. Olha, gente, estamos aqui de quarentena e a gente fica pensando, né? Quando a gente está numa quarentena, cada um na sua casa, a gente começa a viver de verdade um reality show, né? Porque a gente faz mais lives, fala com as nossas famílias, os nossos amigos por vários dispositivos diferentes e todos nós fazemos parte de um reality show. Como é o Big Brother, como é a Fazenda, como é The Circle Brasil, como é MasterChef, cada um está no seu próprio reality, né? E é por isso que resolvemos fazer um episódio mais do que especial sobre reality shows. Senta, que lá vem spoiler. Novamente aqui pelo Zoom, temos Rodrigo Cunha. Salve, salve, galera! Nossa convidada mais do que especial, Mila Camargo. Olá, gente! Salve! Bem-vindos a mais um episódio. Vamos hoje falar de uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu não estou fazendo nada, e principalmente na quarentena, reality shows. E pela primeira vez no Senta Que Lá Vem Spoiler, estreando, se alongando, preparando para entrar no Rick, Rafael Prada. Olá, queridos, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Tomara que o pessoal goste da participação, para poder voltar mais vezes depois. Olha, gente, antes da gente entrar a fundo aqui nos reality shows, tem muito reality show bombando, né? Não só na TV aberta, como na TV por assinatura, nos serviços de streaming. Eu acho que é legal a gente dar uma contextualizada aí em quarentena. O que vocês têm feito na quarentena? O que vocês têm assistido? Como é que tá o dia a dia de vocês? Como é que tá aí, Rafinha? Olha, Xuxa, eu vou ser muito honesto, a quarentena tem sido uma extensão da minha vida, na verdade, né? Brincadeira. Acho que a gente tem... Eu tenho trabalhado muito mais do que antes, na verdade. A gente acaba tendo poucas distrações, né, durante o dia, mas tem sido estranho, para ser muito honesto. Tem um ar diferente que tem rolado por aí. E eu queria estar vendo muito mais séries do que eu gostaria. Aquele papo de trabalhar de casa, você tem mais tempo livre, não é muito verdade, aparentemente não. Mas tem sido um momento estranho para todo mundo, né? Acho que de adaptação, na verdade, também. Trabalhar de casa tem seus lados positivos e negativos. E eu só queria poder estar vendo mais filmes e séries, só isso. Sem culpa, mas não estou conseguindo. Acho que dentro da possibilidade tem sido positivo, na verdade. E aí, Mila, tá estranho também? Como é que você tá lidando com a quarentena? Sansão, eu tô bem tranquila, não tá... Eu não tô tão cheia de serviço da firma, mas eu tenho aquele tempo do dia, aquelas horas que você dedica à firma. Tenho feito coisas que eu geralmente não faço. Eu tô aproveitando esse tempo para aprender coisas novas. Eu sou muito agitada e eu nunca imaginei que eu fosse conseguir focar em yoga ou meditação, que eu já tinha tentado várias vezes, e eu estou me pegando evoluindo nesse exercício que está me fazendo muito bem, para manter a minha mente tranquila, positiva. Não estou vendo notícia na televisão, tenho visto séries, filmes, então eu estou tentando todos os dias focar na positividade. Bom, não sei se vocês sabem, mas o Rodrigo Cunha, ele mora num triplex maravilhoso de mais de 300 metros quadrados e deve estar passando bem nessa quarentena, né, Cunha? Rapaz, deixa eu te dizer, cara. Eu acho que essa quarentena está sendo legal, se a gente for olhar por um ponto de vista aí de percepção do quanto a gente é dependente dos artistas, né? Da arte em geral, né? Então a gente fica cada vez mais dependendo de uma boa música, um bom livro, um bom filme, uma boa série. Um bom reality show. E aí, né, é outra coisa que a gente vai discutir aqui, mas eu acho que sem isso, né, fica muito difícil, né? E assim, na correria que todos nós estávamos, né, a gente estava vendo muito menos do que a gente gostaria, né? Ou até reconhecendo, deixando na realidade de reconhecer que quem produz esses conteúdos que a gente tanto gosta, que inclusive pauta sempre do nosso podcast aqui, são artistas, né, cara? Então, tá cada vez mais evidente isso.
Ô Cunha, o que você acha que... Eu não quero fugir muito aqui também do termo, né? Mas você não acha que a gente vai sair diferente dessa quarentena em termos de relações de trabalho, em termos de home office, relações interpessoais? Então, Rafa, cara, eu espero muito, né, que as pessoas elas voltem mais compreensivas, que ouçam mais o outro, que valorizem mais um abraço. Eu espero muito que isso aconteça mesmo. Mas se isso não acontecer, pelo menos a gente vai sair aí dessa quarentena com todas as famílias aí já feras, né? Em hangout, fazendo call, então todo mundo emocionado se vendo e se falando, e gente sabendo, né? Puta, minha conexão tá ruim, eu preciso aumentar a minha internet. Então, pelo menos o saldo disso de lives aí, inclusive lives aí, Instagram explodindo, né? Tudo isso, acho que quem não fazia perdeu a vergonha, né? E vai meter a cara aí para fazer daqui para frente. Eu acho que vão sair influências de pós-quarentena e muita gente criada nessa época aí também. Muito bem, reality shows, minha gente. Reality shows, né? A gente tem os streamings bombando, como a gente falou aqui no começo. A gente tem um Big Brother no meio da pandemia, batendo recorde em cima de recorde de audiência. Eu sei que a Mila é fanzaça de BBB. E a gente tem algumas novidades interessantes aparecendo por aí que estão mudando um pouquinho esse formato de reality como a gente conhece, né? E aí, o que vocês têm assistido de reality show, gente? O que você tem visto aí, Rafinha? Tem um programa novo na Netflix, já não é tão novo, até porque nós estamos quase um mês já fechado em casa, né? Que é o 100 Humans. São 100 humanos, se a gente pegar a tradução em português, que eu particularmente acabei indicando para alguns amigos e no nosso grupo também. Algumas pessoas adoraram o que eu fiquei sabendo já, outras odiaram. Mas odiaram e não foi pouco. Exato. Assim, e é engraçado porque, para quem não conhece os 100 humanos ou 100 Humans, os 100 humanos vivem uma experiência dentro de uma convivência diária em que testes são feitos. E esses 100 humanos são diversificados, né? Mistura de raças, gêneros, e existem vários testes durante os capítulos, se não me engano são 8 capítulos, e cada capítulo traz 4 ou 5 testes, desde os mais bestas, como você prefere puxar o papel higiênico de baixo para cima ou de cima para baixo? É uma questão. É uma questão, tem gente que se importa com isso, né? Eu até vi o programa, mas nunca tinha pensado nisso. E desde mais simples como esse, até testes como, por exemplo, será que aquele cara que dança super bem tem a contagem de esperma alta e ele é, de fato, um cara que vai ser mais, digamos, viril, né? E eu já conversei com o Jean sobre isso uma vez. Existe um documentário que chama Dança dos Pássaros no Netflix, que também é incrível, é super engraçado, onde neste caso o melhor dançarino sempre leva a melhor com a fêmea. Obviamente é assim que eles acabam ganhando uma disputa. E esse, o 100 Humans ou 100 humanos, ele traz esse tipo de competitividade, esse tipo de cientificidade. Não exatamente pode ser verdade, né? A gente tem a participação de alguns cientistas de fato, alguns cientistas sociais, né, que estudam o comportamento humano, e nem sempre os resultados dos testes com 100 humanos batem de fato com o estudo científico ou social. E Mila, digo mais, aquela história de que as mulheres demoram mais para sair de casa, ela não é, de acordo com os estudos, ela não é exatamente verdade também. Existe quase um empate técnico com o homem demorando mais do que a mulher para se arrumar per se mesmo para sair de casa. Vide os italianos eles demoram muito mais que as mulheres, italianas saem na rua tudo bagaceira, os homens todos não tem um fio de cabelo, a lapela do negócio, cinto, polida, fivela, tudo assim. Camila, é engraçado você falar isso, porque eu e minha namorada, nós temos família na Itália, a gente tem contato, passa alguns tempos com eles lá também e tal, e é exatamente isso que você falou. Óbvio que é. Deixa eu contar uma história. A minha mãe foi pra Itália 1000 anos atrás, muito antes de mim. Eu era jovenzinha. Minha mãe volta da Itália assim, Mila,
você precisa ir para a Itália, porque os homens italianos, você vai ver que coisa. Eu lembro que quando eu fui para a Itália, eu voltei e falei, mamãe, eu vou indicar para todos os meus amigos gays irem para a Itália, porque o que é aquilo, gente? O que é aquilo? E falei para todos os meus amigos, gente, vocês estão perdendo tempo, vão tudo para a Itália, porque os homens lá cheios de mimimi, viu? Assim, não tô falando por mal, viu, galera italiana, eu também tenho sangue italiano, mas assim, é muito engraçado, é super perceptível. Não, o homem italiano, ele é, pra mim, disparado o mais elegante e mais arrumado do mundo. Assim, desde o cachecol, seja ele no pescoço, caindo pelo corpo, a calça bem cortada, curta, com um sapato, enquanto a mulherada sai de qualquer jeito mesmo. Não tô nem aí com o que mulherada é bagaceira. Mulherada é muito bagaceira. É um outro aspecto mesmo. O Cunha ficou até com água na boca agora de você falando, hein, Rafa? Ô, Rafa, continua aí, Rafa. Cara, eu tô me deleitando. Eu discordo do Rafa. Eu acho que os portenhos são... Não tem pra ninguém. Os portenhos são elegantes. Não, existe, obviamente, eu acho que são duas coisas diferentes, Mila. Eu não tenho nem pra eu falar isso. Eu acho que os portenhos têm um charme que é deles. Demais. Eles não, né, Xoxa, né, Cunha? Nós, os portenhos são nossos, na verdade. Somos nós, latinos. Exato, mas eu acho que os latinos, né? Eu acho que os italianos, existe uma preocupação com a estética da arrumação da roupa que vai além do que nós estamos acostumados. Ô, Rafa, sabe o que o italiano tem? O italiano tem o elan. É o elan. Exato. É o elan. Ô, Mila, e por falar de homens e mulheres, eu fiquei sabendo que você assistiu uma série que ficou famosaça aí no Netflix também, O Amor é Cego, Love is Blind, é isso mesmo? Demais. Já tô seguindo todos eles no Instagram, no Twitter, já quero ver o que tá rolando. É uma série muito bacana, eu recomendo todo mundo assistir. A tradução aqui no Brasil ficou Casamento às Cegas. É um reality show, não pense que é The Bachelor ou The Bachelorette, não tem nada a ver. Eles são, se eu não me engano, acho que são 20 pessoas, 10 homens e 10 mulheres, também de raças, idades diferentes, shape. Então você tem as pessoas, os mais gordinhos, mais baixinhos, as loiras, as gostosas e tal e tal. E aí você tem um pool de salinhas que eles chamam de poddy, né? E eles conversam, e eles só escutam as vozes. Então entra uma mulher numa salinha, e aí tem uma parede, e o cara tá ali. E eles começam a conversar, e eles não se veem, e eles estão ali, só no tete-a-tete. O programa tem que ter 40 dias. Nesses 40 dias, eles vão se conhecer, eles vão se apaixonar, o cara pede a mina em casamento ali, a mina aceita ou não. Se ela aceita, eles entram num corredor que abre 2 portas, eles correm naquele corredor juntos, se abraçam e tal e tal. E aí você vê a primeira reação quando olha a estética da pessoa, né? E aí, beleza. Daí eles vão pra uma semana no México, num puta resort, entre drinks e tal e tal e tal. Alguns fazem sexo, outros preferem esperar o casamento. Você vê de tudo acontecendo. E aí, no dia da cerimônia, a pessoa ainda pode falar não, ela pode aceitar casar e viver feliz pra sempre, ou ela pode chegar, e aí, fulano, você aceita Cicrano como seu marido pra sempre? Não. Então tem essa questão. Ô Mila, e qual foi a taxa de conversão aí, de todos esses que se conversaram através da parede, se encontraram, tiveram tipo uma lua de mel antes do casamento, conheceram a família, casaram, quantos efetivamente, entre aspas aqui, realizaram o casamento e deram certo nesse experimento que foi esse reality show? 3 casais, mas veja bem, desses 3 casais tem a Lauren com o Cameron, que é o casal que todo mundo ama, eles são lindos, maravilhosos, e tipo, eu quero ser a melhor amiga deles, quero chamar eles pra vir jantar na minha casa um dia. Eles têm tudo a ver, eles nasceram um pro outro. Aí você tem o cara bonitão que eu agora esqueci o nome, a Amy com o Mark, que eu acho que não vai durar muito. Inclusive, eu já vi no Twitter que eles andaram tendo aí um pega pra capar, e ela já acabou indo dormir umas vezes na casa da mãe. Então, eu não boto fé nesse casal. Eles estão juntos há 2 anos, mas entre trancos e barrancos. E daí tem um casal muito interessante, que é uma menina venezuelana, e o cara
gringo, o americano, que ele não aceitou ela na hora do casamento. E ela saiu correndo puta. Né? Largou ela no altar. Largou, a menina saiu correndo puta, não sei o que e tal. Só que o que acontece? Olha que legal. Eles estão namorando. Então eles entenderam que naquele momento eles não se conheciam o suficiente para poder casar. Então ele falou assim, eu não podia casar com ela, mas eles estão namorando. Eu sigo eles no Twitter também. Eles estão super juntos, uma gracinha, tal. Tem aliança de compromisso, pipipi e tal. Mostram o passo da vida deles, uma coisa de cada vez e tal. Então assim, o saldo final é esse. E rolou essa primeira temporada. Rolou alguma vez, tipo, de casais se encontrarem logo depois daquele confinamento atrás da parede, aquela carinha de decepção? Putz. Lógico que rolou. A Jéssica e o Mark é um exemplo disso. A Jéssica, ela era mais velha, ela tinha 35 anos, típica americana, loira, olho azul, E o Mark, descendente de mexicano, instrutor de fitness e tal. Do tamanho do Rogério. Igual o Cruz. Só que todo bombadinho, que ele era instrutor fitness. E a mina lá ganhava uma puta grana e tal. E aí ela se apaixonou por ele. Quando ela olhou, ela falou assim, que eu sou acostumada com caras mais altos. E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele insistiu, pois eles foram, ela enchia a cara, ficava dando em cima do cara da outra, que é o que ela tinha gostado. Tipo, gente, surreal. E daí tem um outro casal que era muito engraçado também. A mina acertou na loteria. O Kenny, assim, eu largaria meu marido pelo Kenny. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, lindo, eu não quero mais você, eu quero o Kenny. O Kenny é o homem dos sonhos de qualquer mulher. E ela não quis. É o loirinho de barba, né, Mi? O alto, um altão de barba. Ele parece o Bradley Cooper, inclusive. E a mina desse tamanho, ela é bonitinha, tá? Mas parece a menina do Exorcista. Como é que chama aquela da primeira versão do Exorcista? Linda Blair. Né? Essa aí. Linda Blair, igual ela. Nem merecia um cara daquele. O cara apaixonado por ela. Aí, beleza, tal. Chegou na hora de casar, ela largou o cara. Choveu, né? Até eu fui atrás do Instagram dele pra falar aqui, vem pro Brasil, não sei o que lá, amigo, porque você vai se dar bem. Conclusão. No episódio do reencontro, ele tem uma namorada, que ele falou da namorada dele apaixonado, ele falou que ele não fica postando porque ele é super discreto. E essa menina sentada do lado dele, enquanto ele contava da vida dele, que ele realmente achou a pessoa e tal, ela chorava, desgraçada, bem feito, eu falava bem feito. Olha o que você perdeu. Ai, gente, você fica desesperada nesse reality. Você fica desesperado, Sansão. Quando eu assisti Love is Blind, cara, me veio muito à cabeça aquele episódio 4 da 4ª temporada de Black Mirror, que chama Hang the DJ, né? Ai, adoro. Agora, é um aplicativo de encontros, só que tem um ponto muito interessante nesse episódio que faz o Tinder, entre aspas, ganhar muito mais relevância, que é o seguinte, você tem um tempo determinado para ficar com essa pessoa. Então, é o seguinte... pode ser uma pessoa que você não tem nenhuma sinergia, nem química, só que o aplicativo determina, né, a partir do momento que você entra e faz parte dele, você vai ficar 2 anos com aquela pessoa. Uhum. Ou você, por um outro lado, você se encanta com aquela pessoa, tem certeza que está de frente com o amor da sua vida e você tem 2 horas para ficar com essa pessoa. E o mais bacana é que nesse lance de rotacionar as pessoas cadastradas no aplicativo, elas podem se encontrar de novo. Né? Então você, por exemplo, vamos supor que a Mila e o Rafa, que estão aqui com a gente, se encontraram no aplicativo e ficaram 1 hora juntos, tiveram uma química maravilhosa e não vem a hora do randômico voltar a fazê-los ficar juntos de novo. Num segundo encontro, eles ao invés de 1 hora podem ter 1 ano. Num terceiro encontro, ao invés de 1 ano, eles podem ter 3 meses e num quarto mais 4 anos. Então eu achei muito interessante esse lance porque ele cria um senso de urgência, né? Ou seja, não é só ter o Tinder e gostei da casca ou não gostei da casca. E se eu determinar um tempo para você ficar com essa pessoa, como é que você vai lidar com isso? Você lembra desse episódio, Cunha? Cara, eu lembro muito. Inclusive, um dos casais ali que começa a se gostar, né? Eles até tem uma hora que o tempo deles é muito restrito e aí eles pensam, puta, a gente vai transar ou a gente vai conversar? Como é que a gente vai gastar o tempo, né? Você tem que começar a escolher aquilo. Né? Então, eu achei muito legal. O final desse episódio é mindfuck demais. Ele encerra ali a subida de créditos
com Hang the DJ do The Smiths, cara. É espetacular. E eu fiquei o episódio inteiro querendo saber por que esse é o nome do episódio, que atazanada. Daí a hora que terminou o Paulo do Smiths, aí eu falei, isso, eu também. Agora. Cara, se a gente pensar hoje, eu vou aqui usar dados bem, enfim, eu gosto de trabalhar com isso também. Se a gente pegar um Serasa da vida, né, hoje a gente tem as nossas decisões financeiras baseadas em uma contagem que é totalmente, enfim, não diria leal ou justa, né? Tantas pessoas procuraram o seu CPF, cara, você deixou de pagar uma conta há 5 anos e agora você tem menos pontuação no Serasa. É a mesma coisa do Nosedive, é a mesmíssima coisa para a vida real, né, Cunha? Cara, o que você está falando, né? Eu trabalho com mídia, né, em agência. Então, isso tudo está muito na minha cara. O tempo inteiro, todo dia, toda hora. Né? É isso aí. E é legal a gente ver que até na China, cara, se eu não me engano, já há uns 2 anos, assim, o sistema financeiro, ele é plugado, inclusive, na rede social deles, lá que não é o Facebook, né? Lá que o Zuckerberg não entra lá. E tudo que você fala em rede social, se você briga, se você tem um perfil mais hater, isso pesa mesmo no seu score, né? Inclusive, quando alguém se eu quero alugar um apartamento para alguém, né, eu consulto esse sistema para ver se essa pessoa é muito causadora na internet, qual a posição política dela, né? Então, cara, o que a gente viu ali atrás, né? Eu falo muito com o Sansão sobre isso, que o Black Mirror, ele é uma distopia, um futuro que está ali na esquina, né? Então, a gente sai daquela 3ª temporada e começa a vir essas notícias da China. No meu trabalho, eu começo a receber cada vez mais parceiros, né, veículos mostrando que isso é possível. Então, eu vou lá e compro e faço parte desse reality show e desse sistema todo, cara. E a gente está enfiado nisso aí. Essa é a história. Então, isso que o Cunha está falando é super interessante, né, a questão do CPF, porque atualmente, antigamente, os castings das novelas, eles eram baseados, você recebia o material do ator, tinha todo um estudo, né, esse personagem, aí você levantava uma gama de atores que poderiam se encaixar naquele personagem e tal. Hoje, os castings das novelas, eles são feitos em cima dos números de seguidores que os atores e as atrizes têm. Então, assim, muitas vezes o personagem ele é mudado completamente o perfil que ele deveria ter, porque ele tem que se encaixar aquela atriz que tem o número de seguidores que a emissora busca. A mesma coisa aconteceu com o Big Brother. O Big Brother tem... Por que tá tão bombado agora? Porque o Big Brother se revelou ali Sabrina Sato, Grazi Massafera, e aí o Big Brother estagnou. O Big Brother nunca mais tinha tido aquela audiência. O que eles fizeram esse ano que trouxe essa aclamação total, não só do Brasil, como do mundo, né? Mas só para complementar uma coisa, por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles descobriram eles trouxeram essa fórmula também para o BBB. Então, esse elenco foi muito bem colocado ali. Então, eles colocaram pessoas que se inscreveram normalmente e eles colocaram, do outro lado, influencers, pessoas que foram convidadas. Então, eles têm ali pessoas que já entraram, Boca Rosa, que já entrou com 8 milhões de seguidores, Pyong Lee, Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Babu Santana, e junto com essas pessoas. Esse choque gerou um debate muito legal, porque a galera que entrou falou, quem sou eu na fila do pão com esses caras aí, né? E o que está acontecendo é que, por exemplo, o primeiro paredão feminino, quem saiu foi a Boca Rosa, que era tida como a favorita do negócio, entendeu? Então, e aí, esse engajamento de jogador de futebol, talvez muito pela quarentena também, influenciado por isso, que tá todo mundo em casa, isso trouxe todos os boleiros, a dancinha do cara virou trend topic, então Gabigol, todos esses caras. Por outro lado, as fadas sensatas, Giovanna Eubank, Bruna Marquezine virou comentarista, Bruna dava dura em Thiago Leifert. Então, assim, isso daí virou a coisa mais importante no mundo, sabe? Dane-se o impeachment, dane-se esse louco desse seu Madruga na televisão falando besteira, entendeu?
Ninguém quer saber dele, nego quer saber, e agora o Babu tá excluído na casa, o Prior saiu, tal. Pra vocês terem uma ideia, o Fantástico é a única vez na história do Big Brother, em 20 anos, que o William Bonner mencionou o Big Brother no Jornal Nacional, e o Fantástico vai fazer uma matéria com o Prior. Vai vendo. Verdade. Eu acho que também esse ano, em especial, tem um fator aí também que a galera tá muito policiando o assédio sexual, a galera tá policiando muito o machismo, né, tóxico. Eu acho que isso está ajudando, né, a polemizar demais a coisa. Então, qualquer coisinha que acontece, pô. Então, quem não estava assistindo, é mesmo, tem um personagem assim, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que é isso. Então, acabou virando aquela galera que não curte futebol, é que nem quando joga o Corinthians. Você sabe se o Corinthians ganhou ou perdeu, mesmo não gostando de futebol, né, não vendo. Então, virou isso, cara. Eu acho que esse elemento também que você falou da quarentena, e a galera policiando em cima os atos lá, eu acho que não teve um ano que aconteceu com tanta força quanto esse, cara. Eu para ser muito honesto, trabalhei com esporte durante anos, não tenho nada contra jogador de futebol, só não é a minha personalidade favorita para trabalhar-se com ou para ouvir, na verdade, também. Agora, o Babu, por outro lado, eu vou ser brutalmente honesto com vocês aqui. Eu não assisti nenhum minuto de Big Brother desde quando o Kleber Bambam ganhou em 2000. Eu juro por Deus, eu nunca vi depois disso. Mas é impossível. E aí entra aquilo que nós conversamos aqui sobre um reflexo que nós temos hoje na sociedade e nas redes sociais. Impossível escapar do assunto, a não ser que você mora numa bolha, né? Uma quarentena numa bolha. Você não... Isso que o Babu deu a aula desses 3 minutos, o vídeo está disponível no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares. O exemplo da Madame C.J. Walker, que é uma puta série. Apesar de ela não ser uma super produção, ela tem uma cara de produção quase meio que caseira da Warner Bros, né? Mas ela é fantástica, né? Isso, exato. Mas é uma série excelente que bate exatamente com esse momento. As coisas parecem estar se encaixando por uma questão cósmica, quase, da sociedade, com Big Brother, e com esse momento que a gente está vivendo. O Babu, eu não conheço, eu sabia que ele era ator por outras coisas que eu vi na internet. Tim Maia. Mas, Tim Maia. Exatamente, Tim Maia total. Mas ele é o cara que eu nem conheço, mas pela representatividade que ele tem, né, por tudo que ele demonstra ser dentro do jogo, ao contrário de todas essas outras personalidades que nós vimos dentro, que elas são altamente manipuláveis e altamente manipuladoras, o Babu é o contrário. Ou a gente está sendo muito manipulado por ele, a gente não está encontrando esse movimento dele, né? Cara, eu vou parafrasear o nosso querido Emílio Surita e dizer o seguinte: a sociedade treme. A sociedade treme, gente. A gente está mais polarizado do que nunca. Então, eu tô com o Cunha quando ele fala que tem um movimento a favor do feminismo, a favor da defesa, né, de quem está em cima da parte de racismo, da misoginia, né, da proteção à mulher. Mas toda ação gera uma reação. Então, como a gente está muito polarizado, de um lado a gente tem as fadas sensatas, do outro a gente tem o machismo reforçado, inclusive, por muitas mulheres, né? Então, essa polarização gera um time de um lado, um time de outro. Então, o que a gente tinha no estádio de futebol, e a gente falava assim, caramba, pô, a política podia ser... O brasileiro podia se preocupar com a política como ele se preocupa com o futebol. Pronto, está acontecendo. A gente tem torcidas organizadas que brigam, a gente tem amigos fazendo amizade, a gente tem familiares brigando nos grupos, a gente tem metade das panelas na janela protestando contra o governo, outra metade de panela apoiando o governo, né? A gente tem uma coisa que eu nunca vi na história desse país, parafraseando outra pessoa aqui, que é a manifestação a favor, né? Eu nunca tinha visto uma manifestação a favor. Então, eu acho que quando a gente vê o Big Brother, como bem colocou o Rafa, um reflexo da sociedade, essa polarização enorme acaba entrando para dentro do jogo e causa isso, 1 bilhão e meio de votos, onde eu acho que, além dos fã-clubes, a gente tem também muito robozinho atuando aí para chegar nesse número bastante absurdo, viu? Por isso que eu gosto sempre de lembrar que nesse Big Brother o elenco foi fundamental. Você tem ali 2 médicas, você tem uma advogada,
você tem cantor, você tem o Babu, que é um ator premiado. Então o elenco foi muito fundamental. Eu acho que o elenco conseguiu trazer esse conteúdo e abrir para essas discussões. Olha, gente, o meu xodózinho no momento atende por The Circle Brasil. É um reality show que tá na Netflix. Na semana passada, na retrasada, esteve como top 10, inclusive por lá. E eu costumo chamar de mistura de Big Brother. É um Big Brother na era do TikTok, gente. São R$300 mil pro vencedor, né? Cada um fica em um apartamento, no mesmo prédio. Muito interessante observar que a versão Brasil, a versão Estados Unidos, a versão França acontecem no mesmo prédio. Esse prédio fica em Londres, né? E a edição muito sagaz, muito espertinha, pega a imagem das cidades e em cada país ele coloca as imagens da cidade do seu país. Mas não se enganem, é tudo em Londres, no mesmo prédio, com o mesmo cenário, o que integra muitas coisas. Então, se você vê o Brasil, depois você vai ver o americano, depois você vai ver o francês, a sensação de estar vendo a mesma coisa é muito grande e é uma forma de economizar bastante também, né? Aqui no Brasil, a apresentação é da Giovanna Elbank, aliás, uma atacada de mestre da Netflix, que vai muito de encontro ao que a Mila tem falado aqui. Afinal de contas, é uma influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores, que todos os dias posta o The Circle nas suas redes sociais, né? Outro dia eu vi que ela tinha postado uma coisa, tinha 5 comentários, deu 10 segundos e foi para 800 comentários, uma coisa absurda. E o interessante da Giovanna Elbank, cara, é que ela interage com os participantes só lá no último episódio, quando rola um Reunited. Então ela não fica como o Thiago Leifert ou como o Pedro Bial fazia, ou Ana Paula Padrão lá no MasterChef, toda hora trocando uma ideia. Não, ela fica como voice-over. A voz dela entra só de vez em quando para situar e orientar a gente nos episódios e ela deixa o show para os participantes. É muito interessante, gente. Cada um fica em um apartamento, eles interagem só com uma televisão que fica na frente deles e conversam com a televisão. Se alguém assistiu Years and Years, vai se lembrar que assim como o Alexa, né, o comando de voz que a gente tem, as pessoas conversam com a televisão e aparece o texto lá. É claro que tem um japonesinho escondido num quarto digitando, né? Não é propriamente um comando de voz, mas isso funciona de uma forma muito bacana, cara. A interação entre eles é muito legal. E eles têm um chat, tem um grande WhatsApp, onde eles vão criando grupos, vão ficando amiguinhos. Um nunca vê o outro, né? Assim como a gente falou do Love is Blind, eles não se veem, eles não fazem ideia de como eles são, a não ser por uma foto de perfil que aparece quando eles têm a oportunidade de trocar ideia em chat. Tem festas, tem desafios, tem atividade, o programa de forma muito inteligente colocam um contra o outro a todo momento, e a cada episódio eles precisam eleger os influencers. São esses influencers, o primeiro e o segundo colocado, que vão confabular numa sala especial onde eles não se veem, é tudo por chat, e vão decidir quem vai sair a cada semana. E o mais interessante, sempre que sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Imaginem você um Big Brother, onde sempre sai um, entra outro logo depois, e tudo se renova. Então o programa passa essa sensação de frescor em todos os episódios. Eles tiveram uma estratégia interessante, como a Netflix sempre faz. São 4 episódios por semana, então ao longo de 3 semanas eles jogaram 4, 4 e 4, 12 no total. E no final tem um grande Reunited, né? Como o RuPaul faz muito bem também, onde é revelado ali nesse Reunited, eles lavam a roupa suja e lá é revelado o vencedor ou vencedora. A audiência foi muito boa aqui no Brasil. Tá indo muito bem lá fora também, e pelo que eu li, a gente já tem uma segunda temporada confirmada, para a alegria de um e talvez para a tristeza de outros, que também não foram muito com a cara do reality show, né, Cunha? Olha aí, cara, esse aí eu fui bastante com a cara, que legal. Inclusive, eu vi que essa semana ele tá lá no top 10 da Netflix, né? Então, eu acho que o serviço de streaming ali deve estar muito contente com isso. Eu imagino, com o sucesso de The Circle, né? O que eles devem ter ali na linha de produção para vir aí na frente. Eu acho que também não só a Netflix, né? A Amazon está bem atenta a esse movimento aí de reality shows em streamings. A gente viu que, inclusive, eles lançaram Soltos em Floripa. Não sei se algum de vocês aí já viu, mas é um reality show. Você é de Floripa. Exatamente, eu gravei quando eu estava solto por lá. Né, mas eu imagino que, né, gravaram isso antes, né, lógico, dessa onda do corona aí, mas está fazendo bastante sucesso aí. Eu tenho visto alguns anúncios, algumas coisas do gênero, então acho que a gente vai ver um boom agora nos serviços de streaming também, porque o reality show sempre foi uma coisa muito mais de TV aberta, né, por esse caráter mais popularesco. Então a gente tem visto uns modelos diferentes. Eu acho que o streaming vai ajudar muito nisso. Inclusive a Mila
estava apontando aí sobre eu não estou lembrando agora o nome do reality show, mas eu acho que era de patricinhas e nerds, né? Então, achei interessante. Depois fala um pouco pra gente aí. Melhor coisa na televisão brasileira, melhor coisa. Mas, ó, esse que vocês estão falando, esse só um adendo, esse Soltos em Floripa, ele entrou surfando na onda do De Férias com Ex na MTV. É um reality que vai de encontro com o que a gente estava falando do Tinder ter virado um lance de pegação, porque é um reality de pegação pornô, sexo explícito mesmo, assim. Tipo, é isso aí? É isso? Porque, tipo, no De Férias com Ex, eles deixam uma câmera e os caras com o edredom. Você claramente vê o que eles estão fazendo. Se tá por cima, tá por baixo, se tá ali, se tá aqui, tal. E no Solto em Floripa, não tem essa preocupação. É, tipo, aberto. Caramba! Real. Mas, enfim, eu acho que tem tanta coisa boa de reality pra ver que eu nem achei esse daí meio besta. Mais um que eu sinto muita falta e que se vocês estiverem fazendo nada nessa quarentena, eu acho que no Multishow dá pra achar os episódios porque foi cancelado em 2012 e chama The Beauty and the Geek. Então, esse nome. 10 ou 12 meninas. Geralmente elas eram cheerleaders, modelo de biquíni, modelo de bronzeador, vendedora da H&M e tal. E os meninos não necessariamente muito bonitos e descolados, mas crâniozinhos. E com essa competição, elas passavam por provas onde cada uma pegava um carinha como dupla e esse menino tinha que torná-las um pouquinho inteligentes, vamos dizer assim, e elas tinham que transformar os meninos em caras mais descolados. Olha, minha gente, em tempos de quarentena, cara, será que a gente tá todo mundo vivendo um reality show? Eu fico pensando, a gente tá aqui falando pelo Zoom, né? Normalmente a gente grava o podcast na Caverna do Spoiler, na Caverna VIP do Spoiler. Aliás, um abraço, maestro, saudade de você, cara. Estamos aí, né, gente, fazendo calls, conferências, com uma tela na nossa frente, muitas vezes arrumados na parte de cima, com short do pijama na parte de baixo. Né? E sempre na parte de cima hoje. Cara, eu vi muita gente comemorando aniversário aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo próprio Zoom que a gente está usando aqui, né? Muita gente fazendo happy hour, 6, 7, 8 horas aí da noite, cada um abrindo sua latinha de cerveja em casa e fazendo um brinde digital, né? E me parece que essa necessidade de contato com o mundo exterior está cada vez maior, né? A gente está num reality que, ao mesmo tempo, a gente está vivendo, né? Não tem como escapar dele, mas a sensação é que a gente quer muito esse contato com as pessoas, coisa que a gente nem tem tanto assim no dia a dia. Como é que vocês enxergam esse reality show compulsório que a gente vive em tempos de quarentena? Como que o mundo sai dessa pandemia, né? Pessoas que a gente nem costumava ver direito no dia a dia, a gente passou a ter esse contato quase que semanal, seja pelo Instagram, seja pelos stories do WhatsApp, seja pelos stories do Facebook, e acaba vendo as pessoas quase que diariamente, né? Eu, além do Nadinho, esse amigo meu, acabei encontrando, por exemplo, na segunda-feira com minhas primas, via House Party App, que a gente pode até falar um pouco mais aqui depois, né, que tem sido um puta sucesso no mundo inteiro. Na quarta-feira fiz uma call / happy hour com meus pais, por exemplo, também. Eu acho que acaba sendo um reality show involuntário, né? O pessoal de casa não está vendo agora, mas o Cunha, a Mila e o Show já estão vendo minha cozinha, né? Isso aqui não pode ser mais real do que isso. Tá vendo onde eu guardo meu sal, meu açúcar, meu feijão ali em cima? Então acho que é involuntário. Tá todo mundo vendo um reality show. Eu posso não ter interesse no que está acontecendo ali no quadro pendurado atrás do Cunha agora, mas eu tô vendo os armários atrás da Mila, né? Eu tô vendo os armários atrás do Xoxa ali, mas é quase que involuntário, né? Esse reality atual, na verdade. Cara, comigo tem acontecido algo parecido. É engraçado que toda vez que no trabalho a gente encerra uma reunião, né, a gente não simplesmente encerra, né, e acaba o assunto da reunião, o assunto profissional, e a gente começa a perguntar, e aí, cara, como é que foi o seu dia? O que você enfrentou, tal? Então rola aquela coisa né, que estava acontecendo sempre na mesa do almoço, ou ali no cafezinho da dispensa ali da empresa. Então, depois a gente acaba uma reunião, a gente fica falando sobre a nossa vida um pouco mais, saber como foi o dia de todo mundo, tal.
e fica muito claro isso, né? Não tem, você fica o ser humano ele sempre encontra um caminho, né, de se socializar, né? Então, você bem falou aí do aplicativo House Party, né? Tem muita gente fazendo festa mesmo nesses aplicativos, você fecha quartos ali dentro, né? Fica privado, tem games lá dentro, tem salas onde a galera se reúne para jogar game, tem sala que é só para rir, a galera virar ao mesmo tempo a bebida, brindar na tela. Então, tá sendo interessante ver como a gente se resolve, né? Nesse momento. Então, tô achando bem curioso isso. Eu tenho sentido também umas baleadas da internet aí, mundial, né? Às vezes o sinal fica meio fraco, tá todo mundo online, é uma preocupação do Facebook, aí muita gente fazendo live através do Instagram e indo para o YouTube, né, de tanta gente que está precisando falar e ver a cara de outras pessoas, e é isso, como é que está sendo para você, né? E a nossa audiência aí, como é que está sendo aí para vocês que estão ouvindo a gente, né? Seria legal, né, a gente conseguir ouvir deles agora. Falando disso aí a gente precisa fazer uma live um dia, né? Para ver como acontece essa dinâmica. Eu sempre defendo isso, eu sempre defendo. Eu acho assim, gente, eu não gosto de house party, eu não acho... eu sou muito velha guarda, assim, eu acho que encontra-se... Eu sempre fui assim, eu quero bater papo com meu amigo, eu não sou daquelas que pega o telefone e liga, passa áudio, detesto ficar de conversinha. Tipo, brother, vamos sentar num lugar, vamos conversar, olho no olho e tal, entendeu? Tipo, eu acho isso muito mais legal. Mas... eu acho que essa quarentena, o que ela tem de legal é a aproximação das pessoas. Exato. Então, assim, amigos que às vezes moram na mesma cidade, você, por uma osmose que tá rolando agora, todo mundo conversa muito mais. Então, assim, eu tenho amigos que, tipo, às vezes a gente fala, amigo que mora tu é amigo no Japão, entendeu? Então, assim, tipo, a gente se fala por mensagem, tal, mas dificilmente a gente pega e faz uma call, toma um drink junto e tal. Então, eu acho que isso tá rolando com pessoas que nem vocês, que estão perto de mim, e com pessoas que estão bem distantes. Então, acho que tá virando um lance bem do dia a dia mesmo. Eu tenho um pouco de medo de, com o passar da quarentena, isso virar um hábito. Já. Então, e é uma coisa assim, que eu não sei se eu acho que isso é bom ou ruim. Eu acho que é algo que eu ainda tenho que processar, que é muito novo para mim, sabe? Eu acho, Mila, que dentro do que você falou, e é importante a gente lembrar disso, né? A pandemia do coronavírus, ele traz uma urgência de a gente não ter a certeza do que vai ser o amanhã, né? E mais do que isso, tem relembrado a gente de que o que a gente pode deixar para amanhã nem sempre vai poder ser feito amanhã. Então, isso tem que dar essa urgência nas pessoas de entrar em contato com os outros, né? De poder conversar, ainda que brevemente, com esse amigo do Japão, do Canadá, na Alemanha, na França, em qualquer lugar, porque a gente realmente... a gente é relembrado de vez em quando quão frágil é a nossa vida. Então, acho que é por isso que talvez tenha tido esse grande boom de contato entre os humanos novamente, mesmo que ainda que virtualmente. E só pegando um gancho ainda nessa segunda parte que você falou, de não sabemos como vai ser depois, hoje teve uma live do Drauzio Varela à tarde no Viva Bem, e ele falou um negócio que eu acho, um cara que é vivido como ele é e a experiência que ele tem, a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe quando nós vamos sair dessa pandemia, né? A gente não passou pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira pandemia. Eu acho que é o grande desafio da nossa geração, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, desde os nossos filhos. Eu acho que essa pandemia... É a nossa guerra, né? É a nossa guerra. Exatamente, Cunha. É a nossa guerra. A gente não sabe como nós vamos sair dela. Então, acho que é um grande desafio mantermos as relações humanas, mas não cairmos no lugar comum de a gente ficar nessas relações digitais como nós estávamos antes. Como nós estávamos insistindo antes. De WhatsApp, Facebook, Instagram, e Twitter, e que seja. Você não acha, Xoxa? Cara, eu acho, e pegando carona no seu raciocínio, eu acho que a partir do momento que os países fecham fronteira e declaram que essas fronteiras provavelmente seguirão fechadas até o final de 2020,
a gente cai um pouco na real de muita coisa. Então, o mundo globalizado segue globalizado digitalmente, mas desglobalizou fisicamente. E o que isso implica? Gente, acabou Libertadores, acabou Champions League, Olimpíadas todo mundo já sabe que acabou. Tudo que você precisa viajar, aquela viagem que você tinha planejado para as férias, agora em maio, junho... Você, né, cara? Você. Eu tinha uma férias planejada para daqui a 3 dias, com viagem, não vou poder fazer. E a viagem era para perto, não era para longe, era inclusive dentro do país. Então, acho que isso mexe demais com as pessoas, tá? Então, todo mundo que planejou alguma coisa daqui, até para o segundo semestre, tenho amigos, tenho certeza que vocês também têm amigos que iam casar nas próximas semanas, tem alguns que passaram para o segundo semestre, tem outros que passaram para o próximo ano e tem outros que ainda não têm a data certa. Então, acho que mudou demais as relações de uma forma que a gente nunca tinha visto. Então, eu estou muito com o Rafa desse lance que o Drauzio, né, falou, ainda não vi a live, mas acompanho muito, tanto o que o Drauzio fala, quanto que o... Como chama o biólogo, Cunha? O Átila, né? O Átila e a Marina, aliás, aqui fica meus cumprimentos pro Dr. Drauzio, né, como se precisasse, mas também pro trabalho muito bacana que o Átila tem feito nos canais dele, né, ele que sempre foi parceiro do Jovem Nerd, agora está ganhando cada vez mais espaço pelo estudioso competente que ele é. Então, eu acho que essas pessoas um pouquinho mais esclarecidas, né, estão colocando a gente no nosso lugar. A gente ficou muito tempo em discurso de carisma, em discurso do achismo, em discurso político, em discurso de interesses pessoais, e a gente está num momento que quem está ditando as regras é a ciência. Então, a gente está tendo que ouvir um ministro da Saúde, uma Organização Mundial da Saúde, colocando um breque. Não dá mais para vocês seguirem com o aquecimento global. Não dá mais para vocês tratarem o planeta como estão tratando. Não tem condição disso seguir assim. Não dá para não respeitar a quarentena. Se desrespeitar a quarentena, pode acontecer um desastre em proporções que a gente não imagina. Então, acho que a soma de tudo isso coloca a gente nessa situação de urgência e também na situação de não ter ideia do que vai acontecer amanhã. Daí tantos encontros e lives e brindes, e a gente está oficialmente vivendo years and years. É ou não é, Cunha? Cara, demais. Cara, você falou aí, eu espero que realmente a ciência, né, seja a grande vencedora, né, depois disso tudo. Esse período aí que a gente, né, estava vivendo, enfim. Tem uma coisa também legal, cara, saiu várias pesquisas aí de emissão de gases, né, que diminuíram durante esse período aí de quarentena que a gente está passando. Eu só espero que esse período de quarentena que a gente está passando ele não seja um treinamento para quando for necessário todo mundo de novo ter que fazer uma quarentena, que deu BO nas emissões de carbono, né? Então, se o mundo ele seguisse da forma como ele estava seguindo, em algum momento ali na frente a gente ia precisar fazer uma quarentena mesmo, porque a coisa ia chegar no momento extremo. Então, acho legal que, né, a gente tem aí um Trump voltando atrás, né? Quem sabe ele não volte atrás também com relação à questão aí de aquecimento global, né? Eu acho que tudo isso está trazendo uma conscientização diferente. A gente está conseguindo, eu espero que não seja só dessa vez, cara, separar esse tipo de conscientização, a questão humana e científica da política, sabe? Eu acho que a gente quebrou um pouco essa barreira e está começando a separar isso. Eu espero que isso continue. Eu acho que vocês, meninos, vocês falaram todo o necessário aí. Acho que estamos sendo testados e não respeitar a quarentena. Pensa que a gente pode acabar num reality muito bizarro, tipo Survivor, tipo Largados e Pelados. Então, só estou tentando trazer isso para o meu mindset de reality show, para a gente não acabar ficando num reality dessa forma. E sim algo muito mais legal, de construção de amizades e de relações, como de amores, de casais e tudo mais, né? Eu espero muito que as pessoas se inspirem aí com esse episódio de hoje, com as palavras que vocês tiveram, e que fiquem morrendo de medo de não respeitar a quarentena, porque se ninguém viu Largados e Pelados ainda, brother, você não quer viver aquilo nunca na sua vida. E para fechar com chave de ouro, acho que cabem umas dicas de reality show, né, gente? Desculpa, gente, não vou ser capaz de indicar um para vocês, não. Eu gosto muito de Big Brother. Se você tiver a chance de assistir essa reta final aí, manda pau. Você consegue ver os cliques que estão no Globoplay também. Aliás, o Globoplay tá com muita série boa, acho que eu já falei isso, mas vale sempre repetir. Love is Blind tá na Netflix.
Acho que super bacana. E uma outra dica que está na Netflix também, que eu acho que é muito divertida, ao mesmo tempo toca muitos corações nessa fase em que estamos todos mais sensíveis, é Queer Eye for the Straight Guy, que é uma série divertidíssima na Netflix. Fica aí essas dicas para vocês. Eu não falei o programa inteiro aqui, mas agora eu vou falar que meus reality shows preferidos são de comida. Cara, eu sou uma negação na cozinha. Eu gosto de fazer o preparamento, assim, cortar, fazer tudo isso. Mas cozinhar eu sou péssimo. Acho que até por isso que eu gosto muito de reality shows de cozinha. Mas vou indicar 2 aqui que eu acho que para mim são os melhores. Um deles é o Ugly Delicious, que é maravilhoso. Já tem 2 temporadas na Netflix. Eu falei pro Xoxa brincando que eu não gosto de usar muito adjetivo para não criar expectativa. Mas Ugly Delicious ou Deliciosamente Feio é ótimo. É maravilhoso. Fala muito a nossa língua e é perfeito. Para quem gosta de comida, relações humanas e conhecer um pouco da história de países e comidas, é perfeito. E para quem gosta um pouco uma coisa mais frívola, assim, eu gosto mais porrada mesmo, Top Chef. Tanto brasileiro quanto americano. É maravilhoso, cara. Eu vou falar para vocês. Cozinhar é uma pressão, cara. Se cozinhar em casa já é difícil, imagina cozinhar para os outros em pouco tempo. Meu Deus. Mas são esses 2 que eu acho que de comida são os realities mais legais. Eu deixo de recomendação pra galera em casa aí. Cara, o meu reality show favorito de todos os tempos, cara, não tem a ver com comida, também não tem a ver com confinamento, que a gente falou bastante aqui. Ele é um reality show mais verdadeiro que eu já vi, mais sincero e que nos coloca diante de uma realidade de pessoas que a gente nunca imaginou que pudesse ver dessa maneira, cara. Chama RuPaul Drag Race, né? É uma corrida de drags, na verdade. Elas vão competir por um prêmio. O prêmio nem é essas coisas, nem é muito dinheiro. Cara, elas estão ali realmente por exposição para mostrar o trabalho delas, né? Engraçado que eu falo elas, mas são homens, né? Vestidos ali, travestidos de drag queen. E é uma questão muito importante, porque ao longo das provas que a gente tem no reality show, elas conversam muito entre elas e colocam a realidade, né, para as pessoas que estão assistindo. Então é muito interessante, cara. Eu não tenho contato com drag queens no meu dia a dia. Gostaria de ter mais depois de ver o reality. Confesso que acho algumas delas, um pitel. E assisto inclusive com a Babi, né, cara? A gente viu todos, né? A gente viu até as edições especiais. Depois a gente sai seguindo todo mundo nas redes sociais, vira super fã, né? Já nos comunicamos aí por direct message, cara, é uma coisa muito maluca, mas eu recomendo todo mundo. Se você nunca viu RuPaul Drag Race, você tem quase todas as temporadas na Netflix e vale a pena dar o play por ali. Então, pessoal, vocês sabem que reality show não é muito a minha praia mesmo, mas já que nós estamos falando aqui de reality show, lembrei de 2 filmes aqui, cara. Um deles é o Show de Truman, aí com o nosso querido Jim Carrey, né, que é um filme assustador, aquela perspectiva toda de ver o cara desde pequeno, né, crescendo e tudo aquilo está sendo exposto. Detalhe que foi lá em 1998, que isso aconteceu, a gente não tinha nem tido ainda o Big Brother no Brasil, parecia assustador, né. Nessa pegada tem o Ed TV, também, que se eu não me engano é com Woody Harrelson, que também é muito legal. Esse filme é espetacular, tem uma pegada muito parecida. E são filmes que são muito old, se a gente olhar hoje, né? Tendo em vista aí a exposição que os reality shows aí, os reality shows, que as redes sociais e as lives, tudo isso aí permite, tá no bolso de cada um, né? Tudo aquilo que acontecia naqueles filmes. Então, tudo isso é muito louco, gente. É muito louco fazer parte disso e a gente tá falando sobre isso. É legal pra caramba. É isso, espero que quem não assistiu ainda assista e dê umas boas risadas, comparando aí com o que a gente vive hoje. Ô Cunha, eu acho que por causa do True Detective, cara, você confundiu o Woody Harrelson... De novo? Eu sempre confundo esses dois, velho. De novo, mais uma vez, olha. É o Matthew, né, ali? É ele, com certeza, velho. É esse cara aí. Sabia, mais uma vez, tomara que seja a última. Só um detalhe, a esposa dele, a Camila, que é brasileira, ela apresentava um reality também nos Estados Unidos para descobrir novas top models. Quem não tá no reality hoje, não? Só a gente que não, né? O nosso reality aqui, fazendo o Senta que lá vem spoiler.
Estamos todos num reality show, né, minha gente? Seja nas nossas casas, seja nos estúdios de televisão, agora cada vez mais difícil de estar por lá. Seja confinados num apartamento de 30 metros quadrados, ou tem gente que está confinada em iates aí, nos mares desse mundão, mas cada um vivendo a sua maneira, com uma câmera ligada, cada vez mais lembrando do Wall-E, né? A gente sempre vira e mexe fala aqui do Wall-E e daquele futuro distópico que já é presente faz muito tempo. Mas o que importa é a gente seguir batendo esse papo. Ainda bem que a gente tem o Zoom e que tem nossos amigos aqui para dividir a tela e os microfones com a gente. Por isso a gente quer deixar um abraço enorme e agradecer a presença de Mila Camargo. Gente, obrigada, eu adorei participar desse episódio. Quero deixar avisado para vocês que me seguem no meu Instagram, a3mila com 2 L's é o meu @, que eu, para viver essa experiência, no dia que este episódio for lançado, farei uma live chamando... Uma live não, vou fazer um story, mas falando para vocês assistirem. Eu quero que vocês me escrevam no direct se eu mandei bem ou não, tá bom? Um beijo e até a próxima. E obrigado, Rafinha Prada, pela estreia, cara. Esperamos que você venha mais vezes aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler dividir suas ideias e opiniões com a gente, cara. Ô, Xoxo, Cunha, agradeço muito pelo convite. Eu ouço o Senta Que Lá Vem Spoiler faz um tempão já, desde acho que da primeira ou segunda edição. Um grande prazer participar com vocês aqui. E ao contrário da Mila, eu sou super low profile. Meu Instagram é fechado. Eu espero que vocês gostem muito da minha participação. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. Valeu, galera. Foi muito legal aí ter vocês como convidados mais uma vez. Enriqueceu demais o papo. Acho que a gente começou aí falando do nosso dia a dia, que a gente acabou misturando isso com reality show e a gente chegou à conclusão no final que a nossa vida é um reality show, né, cara? Por isso que esse papo acabou tomando a conclusão que a gente acabou chegando no final. É isso aí. Estamos no reality show e bom reality show aí para vocês também. Valeu, gente. Abraço, tchau, tchau. O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São 2 caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, a telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as 2 redes sociais. Para por aí, né? né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLDS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLDS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí para o seu amiguinho o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, é muito simples, cara. A gente está em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer. Tá lá no Google Podcasts. Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple também. Podcasts. E também no Tunin. Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora é a hora? Olha, cara, todos os nossos ouvintes. Estão por aqui. Nossos ouvintes. Os gatos que estão na sala e todos os cachorros também estão por aqui. Aqui da Caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro, o maestro Drogo, que está sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! A, B on the B.